Oi, professora Daniele Antonello, mais uma semana aqui com vocês e sejam bem-vindos à nossa videoaula. Na aula de hoje, vamos começar relembrando grandezas diretamente proporcionais. Considere que uma pessoa de 75 quilos queima, em média, 80 quilocalorias se pedalar em ritmo normal durante 10 minutos. Imaginando que ela mantenha o mesmo ritmo de atividade, complete a tabela abaixo com as informações que estejam faltando. Galera, se em 10 minutos ela queima 80 quilocalorias, em 20 minutos ela vai queimar 160. Em 30 minutos, 240. Em 40 minutos, 320. Em 50 minutos, 400 e em 60 minutos, 480 quilocalorias. Pessoal, o que ocorre com o número de quilocalorias quando dobramos o tempo da atividade? E aí você consegue observar que essa quantidade, o número de quilocalorias, também dobra. Mas e agora, o que acontece com o número de quilocalorias quando triplicamos o tempo da atividade? E quando dividimos pela metade? E aí você observa que o número de quilocalorias também triplica quando triplicamos o tempo e também se reduz à metade quando o tempo de atividade é reduzido pela metade. Pessoal, agora observe o gráfico que relaciona o número de quilocalorias gastas com o tempo de atividade. Se em 10 minutos são queimadas 80 quilocalorias, veja a quantidade de quilocalorias que são gastas em 1 minuto. Podemos utilizar a regra de 3 para determinar esse valor. 10 está para 1. Assim como 80 está para x. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 10x, que é igual a 80, e aí descobrimos que o x é igual a 8. Assim, em 1 minuto, são gastas 8 quilocalorias. Levando em consideração a informação apresentada anteriormente, complete esta outra tabela. Então, em 1 minuto, são gastas 8 quilocalorias. Assim, em 2 minutos, 16. Em 3 minutos, 24. Em 4 minutos, 32. Em 5 minutos, 40 quilocalorias. Em 6 minutos, 48. Em 7, 56. Em 8 minutos, 64 quilocalorias. Em 9 minutos, 72 e em 10 minutos, 80 quilocalorias. Chamando de C o número de quilocalorias e T o tempo de atividade em minutos, a equação que expressa a relação entre essas grandezas é dada por C igual a 8 vezes T. Na situação apresentada, temos duas grandezas relacionadas de maneira especial. Quando uma delas varia, a outra varia na mesma razão. Nesse caso, quando uma delas dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Se uma delas for dividida pela metade, a outra também será dividida pela metade e assim por diante. Duas grandezas com essa característica variam sempre na mesma razão e são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Quando isso ocorre, podemos escrever y igual a k vezes x, ou ainda y sobre x é igual a k. Nessa relação, x representa uma grandeza, y o valor correspondente para a outra, e K a razão entre os valores das duas grandezas. No exemplo em que escrevemos C igual a 8 vezes T, o valor K é igual a 8. Observe novamente os valores que você colocou nas duas tabelas. A razão K entre o número de quilocalorias
e o tempo correspondente resulta sempre em um mesmo valor. Veja algumas dessas razões. 8 sobre 1, 16 sobre 2, 40 sobre 5, 48 sobre 6, 80 sobre 10, 160 sobre 20. Todas essas frações resultam no valor 8. Isso ocorre porque o número de quilocalorias e o tempo de atividade são grandezas diretamente proporcionais. Acompanhe agora um outro exemplo. Em uma papelaria, o preço de cada impressão é o mesmo e 40 impressões custam R$10. Na letra A, complete a tabela abaixo com o valor pago para cada número de impressões indicado. Então, se eu tenho 40 impressões, o valor a ser pago é R$10. E se eu tiver uma impressão, aí o valor a ser pago é 25 centavos. 5 impressões, R$ 1,25. 10 impressões, R$ 2,50. Nenhuma impressão, R$0. 20 impressões, R$5. E 25 impressões, R$ 6,25. Letra B. O que acontecerá com o valor a ser pago se primeiro o número de impressões for reduzido à metade? E aí nós visualizamos que o valor a ser pago também é reduzido à metade. E o que acontece se o número de impressões for dobrado? Verificamos também que o valor a ser pago também dobra. E se o número de impressões for dividido por 8? O valor a ser pago também é dividido por 8. E aí eu pergunto para vocês, o número de impressões e o valor a ser pago são grandezas diretamente proporcionais? E você observa que sim, o valor a ser pago pode ser encontrado multiplicando-se o preço de uma impressão pelo número de impressões realizadas. O preço de uma impressão é 25 centavos, pois 10 dividido por 40 é igual a 0,25. Chamando de N o número de impressões e de P o valor total a ser pago por elas, uma equação que expressa a relação entre N e P é dada por P igual 0,25 vezes N. Podemos marcar no plano cartesiano os pontos que representam o valor a ser pago em relação ao número de impressões. Observe que o número de impressões é sempre um número inteiro não negativo, pois não faz sentido considerarmos um número não inteiro de impressões, como por exemplo 2,7 ou 3,1, ou ainda um número negativo de impressões. Assim, o gráfico deve ser construído apenas de pontos e não de uma linha reta que liga esses pontos. Agora eu pergunto para vocês, qual o valor a ser pago por 28 impressões? Aí, para descobrir esse valor, você faz 28 vezes 25 centavos, que é igual a R$ 7. E qual é o valor pago para 36 impressões? Você pega 25 centavos vezes 36 e obtém o valor de R$ 9. Quando duas grandezas são proporcionais, a razão entre os valores correspondentes é sempre o mesmo, certo? De acordo com os dados desse gráfico, vamos calcular a razão entre o valor a ser pago e o número de impressões. Temos 0,25 sobre 1, que é igual a 0,50 sobre 2, que é igual a 0,75 sobre 3, que é igual a 10 sobre 40, ou seja, 25 centavos. Assim, encontramos K igual a 0,25, que é o mesmo valor usado ao multiplicar N na relação P igual a 0,25 vezes N. Repare que para calcular essa razão, não consideramos o número de impressões igual a 0.
pois nesse caso, o valor a ser pago seria igual a zero e não faz sentido trabalharmos com uma fração com denominador igual a zero. Agora, verifique se as grandezas envolvidas em cada afirmativa são diretamente proporcionais ou não e justifique a sua resposta. Primeira afirmativa: a quantidade de comida em um prato e o preço a ser pago em um restaurante onde 100 gramas de comida custa R$ 2,99. E aí, são diretamente proporcionais? Você percebe que sim, porque se eu dobrar a quantidade de comida no prato, eu vou dobrar o valor a ser pago. A altura e a idade de uma pessoa são diretamente proporcionais? E aí você vai perceber que não, que a altura e a idade de uma pessoa não são grandezas diretamente proporcionais, pois quando eu dobro a idade de uma pessoa, não significa que a altura dela será dobrada também. A terceira afirmativa: o tempo e a velocidade média para realizar determinado percurso. E aí, são diretamente proporcionais? Você vai perceber que não são grandezas diretamente proporcionais, pois se eu dobrar a velocidade média, o tempo que eu levo para realizar esse percurso vai diminuir, vai ser reduzido à metade. Então, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Pessoal, no 7º ano, você aprendeu que podíamos usar a regra de 3 como estratégia para resolver diversos problemas, entre eles aqueles que envolviam grandezas diretamente proporcionais. Considere que 10 máquinas de mesma capacidade produzem juntas 450 peças de determinado produto. Quantas peças serão produzidas por 17 máquinas idênticas às outras? Quando dobramos o número de máquinas, a quantidade de peças produzidas também dobrará. Reduzindo à metade o número de máquinas, a quantidade de peças também reduzirá à metade. Assim, dizemos que o número de máquinas e a quantidade de peças são grandezas diretamente proporcionais. Podemos usar uma regra de 3 para determinar a quantidade de peças produzidas. Assim, nós temos que 10 máquinas produzem 450 peças, 17 máquinas irão produzir uma quantidade que eu não sei e por isso chamo de X. Como as grandezas são diretamente proporcionais, podemos escrever a seguinte proporção: 10 para 17 é igual a 450 para X. Ou ainda, 10 está para 17, assim como 450 está para X. Usando a propriedade fundamental das proporções, temos que 10x é igual a 17 vezes 450. 10x é igual a 7.650 e aí descobrimos que x é igual a 765. Logo, as 17 máquinas produzirão 765 peças. Observe a proporção: 10 sobre 17 igual 450 sobre 765. Podemos ler assim: 10 está para 17, assim como 450 está para 765. Podemos continuar usando a regra de 3 para resolver os problemas que envolvem grandezas proporcionais. No entanto, ampliaremos a discussão para encontrar a expressão algébrica que mostra a relação entre as grandezas e também para representar essa relação no plano cartesiano. Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula e assim relembramos grandezas diretamente proporcionais e ainda o uso da regra de 3. Então agora, espere, a semana não acabou. Temos a nossa aula de resolução
onde vamos aplicar esses conhecimentos que foram adquiridos ou relembrados na aula de hoje. Então, fiquem bem, se cuidem e eu espero vocês na aula de resolução. Um grande abraço e até lá!